Daí, minha galera, hoje nós vamos trabalhar orações coordenadas. Sou o professor Fabiano Machado e vamos trabalhar essas orações que elas têm uma divisão um pouco diferente das subordinadas, ok? Então veremos o seguinte. Bom, agora nós vamos ver as orações coordenadas. Diferente das minhas orações subordinadas, as orações coordenadas elas são totalmente independentes uma da outra. Então, elas trabalham com independência, tá? Nós vamos ver isso aí através dos exemplos, um melhor entendimento para vocês. Na coordenação, há um tronco de onde sai uma ramificação. O caso, as coordenadas, eu não tenho nada, ela não tem essa ramificação, tá? Na coordenação não há um tronco onde sai essa ramificação. Lá na minha subordinada tem. Entre termos coordenados, não há um subordinante e um subordinado, que nem havia lá nas minhas orações subordinadas, onde eu tinha uma oração principal e uma outra oração. Aqui eu vou continuar tendo uma oração, onde eu vou chamar ela de oração assindética, aquela sem síndeto, sem conector, e a outra com conector, mas elas trabalham totalmente independentes, tá? A coordenação como a subordinação pode ocorrer tanto entre dois termos de uma oração, quanto entre duas orações em um período. Olha só, eu posso ter a seguinte frase aqui: amor e ódio são sentimentos nem sempre excludentes. Quando eu tenho amor e ódio, eu tenho duas situações, e eles estão unidos pelo quê? Pelo um conector. Então eu tenho duas situações. Nos varejões se encontram frutas boas e baratas, também funcionando como adjunto adnominal. Vamos dizer assim, eu tenho duas representações para frutas, elas são boas e são baratas. Então, dessa forma aqui, eu consigo trabalhar a minha coordenação. Tá? Os termos de uma oração pode ser coordenados entre si, tá? Mas também uma oração pode vir coordenada a outra. Então, a coordenação ela não desempenha nenhuma função sintática em relação a qualquer outro termo. O caso ali, a população mundial vem crescendo e as estatísticas provam esse fato. Eu tenho duas orações totalmente o quê? Independentes. Uma não tem dependência com a outra, mas eu tenho um conector que junta essas minhas ideias, ok? Isso aí não tem problema. Então, eu tenho que primeiro saber o seguinte. A coordenada introduzida por um conector, uma conjunção coordenativa, ela vai se chamar o quê? Sindética. Já esse termo sindético do grego é síndeton, elemento de ligação. Olha só, exumbia, evoava, evoava, exumbia. Então eu tenho esse e. Eu tenho 4 orações aqui e todas elas são o quê? Unidas com conectores. E dessa forma, esses 2 versos aí do Machado de Assis contêm 4 orações que poderiam vir sem nenhuma conjunção. Zumbia, voava, voava e zumbia. Tá? Então, quando uma coordenada não vem introduzida por conjunção, ela é chamada de assindética. Não possui síndeto, não possui conjunção. Tá? A nomenclatura gramatical brasileira não subclassifica as orações coordenadas assindéticas. É só o quê? Oração coordenada assindética, não possui síndeto. Já as sindéticas, elas são classificadas em 5 tipos. Vamos ver cada um deles agora. As sindéticas aditivas. Eles me dão o quê? Adição. Eu estou adicionando algo. A terra é fértil e os frutos são produzidos em quantidade. Então, olha só. A terra é fértil é uma oração coordenada assindética, não possui síndeto, não possui conector, não possui conjunção. Já, e os frutos são produzidos em quantidade, é uma sindética aditiva, ela possui o síndeto. E quais são meus principais síndetos aditivos? É o e, o nem, o mais seguido de também. Tá? E no final da nossa aula aqui eu vou passar uma relação completa para vocês com os principais síndetos, as principais conjunções. As orações coordenadas sindéticas adversativas, elas vão me dar adversidade, oposição. A terra é fértil, mas as colheitas são ruins. Olha só, esse mas me dá essa ideia de oposição, tá? De adversidade.
Então, a terra é fértil, minha oração coordenada assindética. Mas as colheitas são ruins, é uma adversidade, eu mudei a ideia dela, ok? Eu tenho que cuidar também que as minhas adversativas, eu poderia ter um E ali. A terra é fértil e as colheitas são ruins. Esse ele não é aditivo, tá? Ele é adversativo, porque eu consigo trocar ele por mas. Quem são as minhas principais conjunções adversativas? O mas, o porém, o contudo, o todavia, o entretanto, no entanto. A coordenada adversativa, ela tem função argumentativa. Ele rouba, mas faz. Por isso, vou votar nele. Ok? Ele vai ter essa argumentação. Disposta à direita do conector tem peso de argumentativo, sempre superior ao dado contigo na oração anterior. Ele faz, mas rouba. Por isso, não vou votar nele. Vocês viram a diferença? Ele rouba, mas faz. Por isso, vou votar nele. Então, eu tenho essa argumentação. Mas ele sempre vai me dar o quê? Esse sentido de oposição. Minha adversativa, ela tem uma contradição forte, então ela tem uma posição fixa, ela não pode ser intercalada. Romário já está velho, mas é um super craque. Olha as ideias de adversidade, ele está velho, mas é um super craque, tá? Já lá na minha subordinada adverbial concessiva, tá? Ele contém uma contradição fraca, não invalida o que diz na principal. Ele admite anteposição ou intercalação. Romário é um super craque, embora já esteja velho. Então, lá nas minhas orações adverbiais concessivas, eu vou ter essa diferenciação entre a adversativa. Alternativa. Como é que ela vai se estabelecer? É uma alternância, tá? Eu deveria seguir à direita ou tomar a direção oposta. Então, a minha primeira não tem conjunção assindética. A segunda, a oração coordenada assindética adversativa. Eu tenho que cuidar, tá? Porque o ou, ele pode vir repetido ou não. Se ele vier repetido, se eu tivesse ou deveria seguir à direita ou tomar a direção oposta, eu tenho ou nas duas orações. Se eu tiver nas duas orações, as duas são sindéticas adversativas. É que nem já, ora, quer, seja. As duas são sindéticas adversativas. Já o ou é a única situação que eu teria uma oração o quê? Assindética, sem conector. Como eu já falei para vocês, as principais conjunções é o ou, o já, o quer, o seja. Depois, lá no final, nós vamos ver mais tipos de conjunções. A minha explicativa contém um argumento para justificar ou confirmar o dado da oração anterior. Algo grave ocorreu. Não tem conjunção assindética, pois um médico nunca atrasa. Olha esse pois, eu estou explicando. Então vai ser uma sindética explicativa. Quem são as minhas conjunções? O pois sempre antes do verbo, o já que, o visto que, o porquê com sentido depois. Eles são explicativas, tá? Outro detalhe que eu tenho que cuidar aqui é que nas explicativas ela tem um sentido de ordem, tá? Ou até mesmo aquele sentido de explicação mesmo, aquela coisa pontual. Eu tenho que cuidar aqui porque quando o meu verbo vier, o verbo da oração assindética vier no imperativo, fecha a porta, pois o vento irá derrubar a árvore de Natal. Então, olha só, eu tenho esse verbo sempre no imperativo na minha oração assindética. A minha oração conclusiva extrai uma conclusão daquilo que foi relatado na oração assindética. Aquele ovo flutua na água, portanto, está estragado. Então, eu tenho essa situação que eu estou concluindo, tirando uma conclusão do que da oração principal, da oração assindética. Então, portanto, está estragado seria uma oração coordenada assindética conclusiva.
As principais conjunções delas, das conclusivas, seriam o portanto, logo, então, o por conseguinte, o pois sempre depois do verbo. Esse verbo é sempre da segunda oração, da oração sindética. Tá? Outro detalhe, se vocês prestaram atenção, todas as minhas orações coordenadas, tá? Elas se utilizam de vírgula. A única que não se utiliza da vírgula, tá? Seria a minha aditiva, tá? Porque ele está somando a ideia. Porém, eu posso ter uma aditiva com vírgula, mas aí eu teria os sujeitos diferentes. O sujeito da assindética seria diferente da sindética. O restante, todas elas se utilizam de vírgula. Vamos lá, as principais conjunções. As aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas, ok? Aqui seria um resumão para vocês. Sempre eu procuro a conjunção para saber a classificação dela, ok? Eu não fico interpretando, eu tenho que decorar as conjunções para conseguir o quê? Uma classificação correta e saber identificar elas, ok? Pessoal, terminamos de ver as nossas orações coordenadas. Nós vimos que ela é bem mais tranquila que a subordinada, é só saber fazer a sua identificação, elas são totalmente independentes, ok? Na próxima aula nós vamos ver nossas orações reduzidas, ok? Um beijo do gordo aí para vocês.